Estar bem quando está tudo bem é fácil. E quando não está tudo bem? Eu sou Renata Conte e você está em Práticas que Despertam. Bem-vindos a Práticas que Despertam. Nessa semana, com a energia da lua crescente em Virgem, somos convidados nessa porção de estudos de Qigong a realmente encarar se a gente consegue estar bem quando as coisas não vão bem. Essa porção de Qigong, que significa quando saíres, nos convida a ter essa reflexão. Quando eu não estou bem, quando eu estou longe das condições ideais que eu almejo, quando eu estou fora de casa, quando eu não tenho certeza das coisas, eu consigo manter a minha confiança? Eu consigo injetar certeza e eliminar a dúvida? Essa porção, ela trata de um momento um tanto quanto intrigante da Torá, que diz que quando o povo vai para a guerra, se de repente o soldado deseja a mulher de uma tribo conquistada, ele pode ficar com ela, desde que ela faça uma série de preceitos, cumpra uma série de regras para poder realmente ter esse relacionamento. Então, o exemplo clássico, o soldado conquista a tribo, lá ele vê uma mulher encantadora e se apaixona por ela. A Torá diz que tudo bem, ele até pode ficar com ela, desde que ela raspe os cabelos, ela corte as unhas, ela troque as roupas, ela chore o luto da perda da família por mais de 30 dias. Aí sim, se o soldado ainda quiser ficar com ela, ele pode casar com ela e tudo mais. Lembrando sempre que isso tudo é simbólico e que aqui nós somos convidados a esse tipo de reflexão. Então, nessa historinha do soldado fora de casa, ele está longe de casa, ele está em guerra, longe da família, se sentindo só. E por isso, rapidamente, ele pode se apaixonar por uma mulher bonita, fora da tribo israelita. Então, aqui, essa história pede que a gente reflita que quando a gente está vivendo uma situação que não é muito boa, que não é muito confortável, quando a gente se sente só, será que de verdade a gente deve dar vazão a esses desejos? Essa porção ela trata da má inclinação. E aqui a gente também é convidado a pensar, especialmente nesse momento que estamos passando por esse ritual de preparação para Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Cabalístico. Estamos vivendo esses 30 dias de Virgem, nos transformando, avaliando nós como pessoas ou o nosso recipiente, que é sempre esse conceito que a Cabala aborda e nos convida a pensar. Então, aqui em Malkut, na Terra, o reino, a gente está muito longe da luz do Criador, a gente está muito longe do mundo infinito. E tem momentos que a gente está passando por situações que fazem a gente perder um pouco a nossa fé, fazem com que a gente perca a nossa confiança na luz do Criador e que a gente se sinta só, não ouvido, né? Então, não ouvido que eu rezo, eu peço e parece que ninguém me escuta. Então, essa porção, ela nos convida a refletir sobre isso. Eu estou longe da luz do Criador, mas não significa que eu estou sozinho. Não significa que, por muitas vezes, o meu pedido não ser atendido, que o Criador não me ama, não gosta de mim. Não, tudo no momento certo. Então, justamente aqui, essa porção, ela explica, né? Naquele primeiro momento, quando o soldado está longe de casa, ele se sente apaixonado por outra mulher. Será que esse é um desejo verdadeiro ou é a má inclinação? Porque ele está cansado, porque ele está longe de casa, porque ele está esgotado. Então, quantas vezes em nossas vidas nós nos deixamos levar pela má inclinação? E tudo bem também, a gente faz curto-circuito. Então, a gente sempre traz esse tema aqui. Às vezes,
ou nas vezes que eu sou reativo, nas vezes que eu perco a minha fé, nas vezes que eu me desvio do caminho. Isso acontece. A gente faz esse curto-circuito, a gente se afasta da luz do Criador todas as vezes que a gente dá vazão à má inclinação, ao ego, à reatividade, à falta de certeza. Então, nessa semana, nós somos convidados a fazer esse tipo de análise. Eu consigo reforçar minha certeza na luz? Eu consigo eliminar a dúvida da minha mente, do meu coração, das minhas ações? Eu consigo refletir qual é o momento que eu estou vivendo? Será que eu estou me sentindo sozinho? Será que eu estou me sentindo perdida? E tá tudo bem também, porque o Criador nos fez e sabe tudo que a gente vai passar. Nós, estando aqui em Malkuth, na Terra, no mundo físico, nós somos físicos. A nossa densidade é alta, então é natural que a gente se desvie do caminho da luz. O que a gente não pode é desviar do caminho da luz e nunca mais encontrá-lo. Não, de jeito nenhum. É por isso que a gente faz, inclusive, esse processo dos 30 dias de transformação, para que a gente possa fortalecer a nossa fé, para que a gente possa fortalecer a nossa certeza, para que a gente possa eliminar a dúvida e cada vez mais ir lapidando esse nosso recipiente, para que a gente cada vez se aproxime do mundo infinito do que se afastar desse mundo infinito. E é muito interessante essa combinação toda, né? Não só de conceitos, de filosofias, mas também de frequências energéticas. A gente tá com o Sol chegando no signo de Virgem no dia 22, abrindo essa temporada de análise criteriosa que a gente já comentou que essa energia do mês traz para todos nós. É momento da gente cuidar da nossa saúde, o Sol em Virgem pede isso. Também é aquele momento de organização, onde a gente consegue muitas vezes estipular uma rotina que facilite a vida da gente. A gente também tem um movimento muito legal acontecendo no céu hoje, se você está comigo em práticas que despertam na terça-feira à noite, dia 18 de agosto, a gente tem aqui a entrada do Nó do Norte em Aquário. O Nó do Norte é um ponto do nosso mapa que trabalha alguns aspectos mais kármicos da vida da gente. Então agora todos nós e esses posicionamentos eles interferem em todos nós, né? Não são influências individuais, não, são coletivas. Então esse ingresso do Nó do Norte em Aquário vai trazer para todos nós também uns questionamentos em relação ao nosso propósito de vida. Se o nosso propósito de vida está ligado à coletividade, à inovação, eu tenho como praticar solidariedade e isso é muito bom, ainda mais nesse momento dos 30 dias de transformação, que a gente tem um dos preceitos de fazer doações. Né? Então, o quanto que eu consigo ser útil, o quanto que eu consigo servir, esse é o Sol em Virgem, o quanto que eu consigo pensar coisas novas que impactam na vida de todos nós. Esse é o signo de Aquário e o Nó do Norte entrando no signo de Aquário pede isso para todos nós. Eu consigo estabelecer um propósito de vida que tem a ver com o todo, menos eu, mais nós. Esse é um lema muito aquariano. Então, estamos no momento ótimo do calendário cabalístico, no momento ótimo da energia da semana, justamente porque a gente está nesse mês de Virgem, que ajuda a gente a aumentar o nosso desejo de receber, traz para todos nós mais praticidade, mais lógica, mais raciocínio prático do que emoção desequilibrada. A gente tem que tomar cuidado sempre com o lado B da energia, que tem a ver com a teimosia, com a falta de confiança, com a crítica excessiva. Mas a gente também vem aprendendo a cada ano, a cada mês, a cada semana, que todos nós aqui estamos para que possamos realizar as nossas correções. Lembre-se que Tikkun é o termo hebraico para correções. Então, nesse mês, as nossas correções são aprender a buscar o cenário mais amplo. Virgem é um signo muito detalhista,
e às vezes se prende muito nos detalhes, e isso não é favorável para ninguém, porque pode passar uma coisa que não está tão bem feita, algo que não ficou exatamente do jeito que a gente queria. Será que a gente consegue expandir a nossa visão? Será que a gente consegue buscar esse cenário mais amplo para justamente entender que às vezes os detalhes não vão fazer tanta diferença assim? Assim a gente consegue deixar a vida fluir, ter menos controle sobre as coisas e também não julgar tão rapidamente tudo e todos. Nós quase nunca vemos a figura completa. E esse julgamento, ainda mais aqui, em Malkuth, na Terra, onde a energia é muito densa, é muito fácil a gente julgar. O julgamento é uma energia também muito densa. Então fica muito mais fácil a gente julgar rapidamente do que respirar, ampliar o nosso cenário, o nosso campo de visão, ter essa empatia. Às vezes é muito difícil para o virginiano ter empatia, porque é perfeccionista demais. E lembre-se, nesse mês somos todos virginianos. Inclusive é por isso que a gente faz esse processo de transformação nesse mês de Virgem. A gente tem as letras do mês como ferramenta de apoio, que inclusive se você quiser meditar nas letras do mês durante todos os dias desse mês, também vai preparar o seu recipiente para o ano novo cabalístico, para esse momento onde a gente está mais aberto a toda a energia do Criador. A gente vai falar sobre isso ao longo desse mês todinho, que é o significado de Rosh Hashanah. A gente celebra o Ano Novo Cabalístico num momento onde os cabalistas acreditam, nós que estudamos Cabala acreditamos que o universo foi criado. Então a gente tem essa energia de criação disponível no Ano Novo para que a gente possa recriar o nosso recipiente, o nosso ano, inscrever o nosso nome no livro da vida. E uma ferramenta muito boa para que a gente consiga realizar esse processo são as letras do mês, meditar nas letras do mês. O hebraico a gente sempre lê da direita para a esquerda. A letra Resh criou o planeta Mercúrio, que é o regente de Virgem, traz para todos nós uma energia de recomeço, ajuda a gente a ver o que falta. O que falta, onde eu ainda vibro na falta, né? Na pobreza. A gente comentou a semana passada que muitas vezes, por mais que a gente estude, por mais que a gente pratique, tem certos momentos da vida, o que é a porção da semana, inclusive nos convida a pensar, em que eu me sinto só. Eu me sinto prejudicada, eu me sinto abandonada, eu me sinto pobre de energia, pobre de dinheiro, pobre de amigos, pobre de espiritualidade. Isso pode acontecer com todos nós estamos aqui na Terra, em Malkuth, estamos sujeitos. Então essa letra Resh, se a gente medita nessa letra, a gente consegue enxergar onde está essa falta e aí a gente consegue recomeçar através de uma nova comunicação com a gente mesmo. A letra Yud, que representa o signo de Virgem, ajuda a gente a buscar o sagrado, traz para todos nós a energia da riqueza, ajuda a gente a trabalhar essa organização na vida da gente. Lembra que a ordem tira a gente do caos. E aqui em Malkuth a gente vive o caos. Então a gente está aí também com a energia do Sol chegando no signo de Virgem no dia 22, um sábado, já no finzinho da noite, quase dia 23, trazendo para todos nós essa temporada de organização. Quanto maior é essa organização, menor o caos na vida da gente. E assim fica muito mais fácil, inclusive, da gente realizar o passo a passo que a gente tem nesses 30 dias de transformação. A gente tem os 3 passos principais, que são Techuvá, Tefilá e Tzedaká. Techuvá, que significa esse retorno, que já começamos a entender a semana passada. Tefilá é a oração e Tzedaká é a doação. Se você puder fazer doação de tempo, de dinheiro, de energia, de trabalho, do que você puder, esse mês faz parte desse passo a passo para a gente preparar o nosso recipiente,
para a gente trabalhar as nossas correções. Então é um mês maravilhoso se você puder ajudar uma ONG que, sei lá, cuida dos cachorrinhos. Eu fico muito grata. Aqui eu recebo bastante pedido de ajuda e de poder ajudar algumas pessoas, isso é muito bom. Se você puder fazer uma doação para alguma instituição de caridade, se você puder doar o seu tempo, especialmente para aquela pessoa que te incomoda muito, nossa, aí é o trabalho que você está realizando. Esses passos para Techuvá, eu sempre convido você a acessar a meditação especial de Techuvá. Eu coloco o link na descrição aqui do vídeo para você ir para esse outro vídeo. Também no final aqui do nosso encontro, eu sempre deixo no finalzinho da apresentação um vídeo de sugestão e nesse mês, todas as semanas, eu deixo o acesso para esse vídeo da meditação de Techuvá, que ajuda a gente a fazer esse passo a passo. É só assim que a gente consegue. Praticando aquilo que nos desperta o quê? A consciência. A gente só consegue trabalhar aquilo que a gente identifica. Não adianta nada, se eu acho que eu sou uma pessoa ótima, maravilhosa e não tenho defeitos, como que eu vou trabalhar algum defeito se eu acho que eu não tenho? Defeito aqui no sentido de reatividade, né? De má inclinação, muitas vezes as mágoas que a gente guarda e não consegue soltar, aquilo que me fez criar um curto-circuito e eu nunca mais consegui religar esses fios, ou ainda que eu conseguisse religar, eles vivem dando faíscas, soltando faíscas, porque foi muito frágil essa religação. Então, esse passo a passo é muito importante, além de ser interessante e fundamental no nosso processo de transformação. A gente tem que identificar, ter consciência daquilo que me desviou do caminho da luz, que me fez afastar da luz do Criador. Esse é o sentido do retorno. Quantas são as vezes que a gente cria negatividade, cascas, curto-circuito e a gente vai se afastando da luz do Criador? Tudo bem, isso acontece, mas a gente não pode deixar isso acontecer para sempre, ainda que para sempre seja muito tempo. A gente tem que tomar as rédeas dessa situação e fazer de tudo para se reaproximar da luz do Criador. Então, identificar aonde eu comecei a me afastar é fundamental. Depois eu tenho que assumir essa responsabilidade, não realmente. A única pessoa responsável por mim sou eu. Como que eu permiti? Né? Eu dei o poder para algo ou alguém determinar o que eu posso fazer da minha vida? De jeito nenhum. Eu tenho que assumir essa responsabilidade. Depois, a proposta é você usar o primeiro nome sagrado dos 72 nomes de Deus, que é Vav Rei Vav. Eu consigo refazer a situação de uma forma diferente, eu consigo projetar aquilo que eu gostaria que tivesse sido, eu consigo trazer para mim essa aceitação que a coisa aconteceu diferente do que eu esperava, mas eu também tenho condições de lidar com isso. Só refazendo essa situação na nossa mente, a gente vai ter condições de chegar no quarto passo, que é pedir desculpas. Pedir desculpas para mim, pedir desculpas para o outro, pedir desculpas para a situação, pedir desculpas pela falta de condição que eu tinha no momento. É esse o passo a passo que a gente precisa fazer. E eu sempre falo aqui sobre o nome sagrado, o tetragrama e Techuvá, esse retorno, para quem estuda Cabala um pouquinho mais profundo ou profundamente, a gente fala que é o retorno do rei, não o rei de coroa, também a gente pode pensar um pouco nisso, mas da letra rei do tetragrama. Então aqui eu estou projetando para você uma imagem onde explico por cima essa questão, né, da força do nome sagrado, que inclusive é um nome que a gente nem deve pronunciar. Aqui eu estou mostrando para você a primeira letra do tetragrama, que é Yud. Ela representa a Atzilut, que é o mundo da emanação, o mundo divino, esse mundo infinito. A primeira letra Rei do tetragrama representa Briá, que é o mundo da criação. E a gente tem a letrinha Vav representando o terceiro mundo, que é Yetzirah, o mundo da formação. A Cabala acredita que a gente tem 4 mundos. Então, a Atzilut, a emanação,
Briá, criação, e Etzirá, a formação, e o último, onde nós estamos, Asiá, o mundo da criação, também representado pela segunda letra Rei do tetragrama. Todas as vezes que a gente dá asas à nossa má inclinação, todas as vezes que a gente faz um curto-circuito, que a gente é reativo, que a gente se deixa levar pela dúvida, pelo medo, a gente está afastando esse rei de todas as outras letrinhas. Então a gente está fazendo com que o mundo da ação fique ainda mais distante do mundo da formação, ou seja, fica ainda mais difícil da gente receber a luz do Criador. Então a gente faz esse processo, esse passo a passo nos 30 dias de transformação, para que a gente possa, através do arrependimento sincero e da conscientização dos nossos atos e da nossa responsabilidade, fazer com que essa letra rei volte a ficar pertinho das outras 3 letras do tetragrama. Então é como se a gente estivesse reaproximando o rei, por isso que a gente fala o retorno do rei. Então é um processo muito interessante. Se você já pratica, por exemplo, o Tikkun HaNefesh, que é a correção da alma, a gente tem o tetragrama sendo projetado em partes do nosso corpo de diversas maneiras. É um mês maravilhoso, ainda mais maravilhoso, para a gente fazer esse processo, só que com consciência. Fazer por fazer não leva ninguém a lugar nenhum. Agora, fazer com consciência, por isso que o nosso encontro chama Práticas que Despertam. Não adianta nada você ficar praticando algo que você não sabe para que serve e aonde vai te levar. Isso realmente não te ajuda a realizar transformações, a conquistar o que você almeja. Então, ter a consciência é o primeiro dos passos para que a gente possa conectar com a luz do Criador, para que a gente possa eliminar a dúvida, para que a gente possa injetar certeza. Inclusive, eu tenho trazido sugestões do anjo do mês. A semana passada falei do anjo Reiel 29, Resh Yud Yud. Hoje estou trazendo um outro anjo que a gente pode meditar super durante esse mês de Virgem. Ele também tem as letras de Virgem embutido nele, Resh Yud. Eu estou falando do anjo 46, o anjo Ariel, Ain, Resh Yud, sempre da direita para a esquerda a gente lê o hebraico, Ain, Resh Yud. Esse anjo 46, Ariel, Ain, Resh Yud, é o anjo para a gente injetar certeza. Quando a gente medita nesse anjo, a gente tem certeza na luz, a gente elimina a dúvida, a gente é confiança. Então, além de injetar certeza, a gente está vibrando junto as letras do mês de Virgem. Então, potencializando essa conexão com essa energia da transformação. Isso é maravilhoso. Espero que você já esteja praticando. Lembrando que eu estou fazendo esse passo a passo dos 30 dias de transformação. Estou publicando nas redes sociais não, né? Na rede social, no Instagram, no nosso grupinho especial para ritualísticas, que é Rituais que Despertam. Mandei lá o material completo. Estou colocando também no status do WhatsApp. Nem sempre eu consigo colocar na hora, né? Lembrando que aqui as nossas ritualísticas começam sempre às 18 horas, então nem sempre eu consigo colocar antes das 18 ou às 18, mas eu tô mandando lá. Se você entrar no grupo depois e quiser receber esse material, é só me chamar no particular que eu mando para você também. Então, oportunidade a gente tem diversas para praticar aquilo que nos desperta e, acima de tudo, esse mês, transformar o nosso recipiente num recipiente mais preparado para receber mais luz, ou luz num outro nível. É sempre assim. A gente fala da árvore da vida, são esferas que a gente vai subindo até atingir o mundo infinito. Então, esses processos todos fazem com que a gente consiga subir um nível, subir um degrau, subir um passo a mais nesse nosso processo de lapidação.
as dicas astrológicas do queridíssimo signo de Virgem, a gente aprende que ele pertence ao elemento terra, por isso essa energia mais prática, mais lógica, mais racional. A sua qualidade é mutável, Virgem se adapta às situações, nem sempre com tanta facilidade, mas tem essa capacidade. O planeta regente é Mercúrio, a palavra-chave analisar, a energia positiva a organização, a energia negativa é a crítica, parte do corpo correspondente, intestinos que nos ajudam a assimilar o que precisa e eliminar o que não precisa. E Virgem combina com os outros signos de terra, que são Touro e Capricórnio, e com os signos de água, Câncer, Peixes e Escorpião. A nossa lição de casa virginiana é: procure entender, não julgar, tá? Então, todas as vezes que a gente se pega julgando, respira e pensa: eu tô julgando. Será que eu parei para entender? Será que eu parei para me colocar no lugar da pessoa? Será que eu estou praticando reatividade de graça? De graça? Aqui é muito interessante a gente se perguntar. E o mais legal de tudo é quando a gente se pega perguntando. Aí é onde você fica felicíssimo. Por quê? Esse processo todo que eu tô fazendo tá dando certo? Por quê? Eu julguei, estou na matéria. Então o julgamento, ele está em nós. Agora, peraí, eu dei asas a esse julgamento ou eu parei, refleti, procurei entender e transformei esse julgamento em discernimento? Aí é que a gente explode de alegria, porque a gente se percebe fazendo as coisas de uma forma diferente. E é sempre assim que vale a pena, né? Todo o processo. Por isso que eu falo que é práticas que despertam. Não importa o que você pratica, desde que te desperte. E o que é te despertar? É você se perceber tendo ações diferentes da que você está acostumado. É você perceber que você consegue cada vez mais eliminar a dúvida e injetar a certeza. Entenda, não significa que você será perfeito. Estamos em Virgem. Não. Perfeição aqui em Malkuth, tá? Nós estamos sempre no processo. Mas cada vez que eu sou menos reativo, cada vez que eu consigo parar para pensar antes de falar, cada vez que eu procuro entender ao invés de julgar, eu estou dando um passinho a mais nesse retorno à luz do Criador, nesse processo de melhoramento de mim mesma, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e das minhas ações, certo? No momento, avisos, quero convidar todo mundo que me acompanha aqui a participar de um workshop que eu e Creuza, minha amicíssima naturopata, aromaterapeuta, a gente vai fazer no domingo agora, dia 23 de agosto, vai ser um workshop online e ao vivo, no domingo, das 9 da manhã até meio-dia. E a gente vai falar da drenagem linfática e da aromaterapia na fibromialgia. Você não precisa ser terapeuta para participar desse workshop. Se você tem essa patologia, está desenvolvendo essa patologia e quer entender um pouco mais sobre isso, se você conhece alguém que tem fibromialgia, a gente vai falar: antes da dor existe um corpo. A nossa proposta é trazer esse olhar mais integrativo da neurociência, da medicina chinesa, da aromaterapia, trazer também reflexões sobre padrões de pensamento e de comportamento que podem fazer com que algumas pessoas manifestem esse desequilíbrio que é a fibromialgia e, acima de tudo, quais são os aromas que a pessoa pode usar, se você é terapeuta, se você pode indicar para o seu cliente, para o seu paciente e ajudá-lo nesse processo de transformação. A gente tem um olhar, além de integrativo, muito pautado nessa questão da psicossomática, né? A medicina chinesa ajuda a gente a compreender o quanto as nossas emoções interferem no nosso funcionamento corporal. Então é um workshop que vai tratar disso. É a primeira vez que a gente vai fazer
esse workshop online sobre esse assunto. Então eu convido você a participar. Vai ser uma manhã de domingo muito agradável, cheia de informações, de conhecimento e que a gente também espera ter uma possibilidade de ajudar todos nós, né? Tanto eu e ela, a gente estuda junto, o estudo amplia a nossa consciência e a gente quer levar para as pessoas essa expansão do raciocínio clínico, da consciência sobre essa patologia que está cada vez mais comum em diversas pessoas e a gente pretende ajudar todo mundo a compreender um pouquinho mais a fundo como que funciona essa questão, né, da emoção, da fisiologia, do nosso a parte neurológica, como que isso funciona também, para poder elucidar cada vez mais e trazer novas possibilidades de tratamento que ajudem a pessoa que tem essa patologia a se sentir melhor, tá bom? Então eu convido você a participar. Eu estou divulgando no Instagram meu, a Creuza também, Creuza Shirakawa no dela, lá na escola, o Espaço Olos. Então, se você se interessar, fique de olho que tem lá um link de inscrição para que você também possa participar junto com a gente, tá bom? Eu espero mais uma vez que seja uma semana maravilhosa para todos. Não falei aqui do Ho Oponopono, mesmo que o sol vai chegar em Virgem. Eu falo a semana que vem sobre isso, mas eu publico lá no Instagram, o Ho Oponopono de Virgem, e que a gente consiga cada vez mais, e especialmente quando a gente estiver vivendo aquele momento meio de sombra, né? Nós estamos aí pós-eclipse, então a nossa sombra ela pode se manifestar com muita força e que a gente consiga identificar essa manifestação e através das ferramentas que cada um aqui encontra a melhor forma de praticá-las para trazer a luz de volta para o nosso pensamento, para o nosso sentimento e para as nossas ações, certo? Que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie, tenha o Eterno misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Gratidão imensa, imensa e até a semana que vem. Tchau!